Olá, irmãos, a paz do Senhor, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar a live Conhecendo a Palavra com o pastor Paulino. Vamos valorizar esse momento de crescimento, aprendizado e comunhão na Palavra do Senhor. Como você está? Como foi a sua semana até aqui? Espero que tudo tenha ocorrido conforme a vontade do nosso Deus. Como de praxe, todas as quintas-feiras, nós abordamos um assunto e aprendemos juntos sobre este assunto. A nossa live tem um novo formato. Seremos agora mais objetivos. Todas as lives passarão a ter mais objetividade. Então, aproveite ao máximo, participe. Coloque a sua dúvida nos comentários, a sua colaboração, a sua participação. Interaja conosco. Irmãos, vamos orar neste momento, entregar nas mãos do nosso Senhor esta quinta-feira, este estudo que está iniciando a partir de agora. Vamos orar então. Senhor Jesus, obrigado, Deus, obrigado por essa oportunidade, obrigado por esta quinta-feira, obrigado, Pai, pela Tua misericórdia, estamos aqui. Nos guia, Senhor, nos capacita, nos dá discernimento para que possamos, Pai, entender a Tua Palavra, para que a Tua Palavra fale aos nossos corações, Jesus. Pai, entrego em Tuas mãos a vida de cada irmão, de cada irmã que está nos assistindo, nos acompanhando neste momento. Tu conhece a necessidade de cada coração, Pai. Então opera conforme a Tua vontade, conforme o Teu propósito e conforme, Pai, o poder da Tua Palavra. Entrega em Tuas mãos a vida do pastor Paulino, que vai ministrar o estudo desta noite, Senhor Jesus. Ministra sobre a vida dele, dê capacidade para que possa nos edificar. É a nossa oração, Jesus. Em Teu nome agradecemos. Amém. Vamos iniciar então, irmãos. Pastor Paulino, a paz do Senhor, bem-vindo. Hoje, mais uma temática para abordarmos e crescermos juntos em conhecimento, pastor. Graça e paz, amados irmãos, estamos aqui mais uma vez com meu amigo Anderson. Tudo bom, Anderson? Como é que tem passado? Tranquilo? Glórias a Deus, né? Estamos aqui mais uma quinta-feira. Eu, o Anderson, o Miller, os demais irmãos, para levar até você a palavra de Deus. Nos alegramos em Cristo Jesus que você está conosco. A razão de nós continuarmos ministrando a palavra de Deus na quinta-feira é você. Amém? Eu quero ler a palavra do Senhor no livro de Colossenses, carta de Paulo aos irmãos de Colossos, no capítulo 2 e no versículo 7. A palavra diz assim, antes o 6, para que você entenda o 7, diz assim: portanto, assim como recebestes Cristo, o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, crescendo em ação de graças. Amém? Irmãos, apóstolo Paulo envia uma carta, uma missiva para os irmãos da cidade de Colosso, dado alguns ataques que estavam acontecendo com a igreja. Essa igreja existe na cidade de Colosso por esforço missionário de Paulo, que nas suas viagens missionárias foi até Colosso e ali então fundou, né, esse ministério. E agora, então, Paulo sai de Colossos e deixa o seu discípulo, né? Vamos dizer assim, chamado Epáfras. E dado alguns problemas que estavam acontecendo lá, Paulo envia uma carta para os irmãos de Colossos, endereçado a eles. E aí eu quero chamar a atenção do versículo 7, porque ele diz, portanto assim, se recebeste já Cristo no vosso coração, aí ele diz, andai nele arraigados. Muito bem, eu quero fazer uma análise junto com você, e conforme nós vamos ministrando nessa noite, você esteja atento para aquilo que nós queremos, através do poder do Espírito Santo de Deus, ministrar na sua vida. Primeiro de tudo, enraigados ou enraizados.
O que significa enraigados ou enraizados? Significa firmado, radicado, estabelecido, né? Ou então alguém que tem já uma opinião formada, a mesma opinião, que tem uma ideia, visão das coisas, entendimento, poderíamos dizer, uma visão de mundo, de texto, no caso aqui de Colossenses, tá? Alguém que tem um certo hábito benéfico e também alguém que permanece, alguém que não muda. Então Paulo está dizendo, se vocês já aceitaram o Senhor, andai nele. De que modo? Arraigados, tá? Andai arraigados. Amado, o vocábulo, tá? Arraigados aqui, no grego, ele é rizzo, tá? Os italianos aí vão achar parecido com risoto, né? Rizzo, que significa lançar raízes, pôr alicerces, edificar sobre algo sólido, sobre uma rocha, sobre um solo verdadeiramente resistente. E aí, quando nós falamos de lançar alicerces sobre um solo resistente, sobre a rocha, nós não podemos deixar de falar da passagem do livro de Mateus, no capítulo 7 e no versículo 24, sobre a parábola dos dois edificadores. Um edificou sobre a rocha e outro sobre a areia. E o versículo 24 diz assim: portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras de Jesus e as pratica, será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre rocha. Então, quando Paulo está querendo aqui dizer, meus amados, que nós devemos, a igreja, você, claro, a priori para os irmãos da cidade de Colossenses, diz, se vocês aceitaram a Jesus, andai nele enraigados, quer dizer, construam a vossa fé, coloquem-se sobre a rocha. Em Efésios capítulo 2, e no versículo 20, nós temos uma passagem que diz assim, ó, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra angular. Então nós temos aqui, amados, fundamento dos apóstolos e dos profetas. Profetas testificavam da vinda do Machia, da vinda de Jesus, tá? E os apóstolos, eles agora, então depois de andar 3 anos com Jesus, ministravam aquilo que tinham aprendido e tinham vistos. O que nós entendemos? Nós entendemos que quando edificamos, estamos enraigados, ligados, tá? A rocha, a árvore, a seiva que passa por essas raízes, é como se nós edificássemos o nosso templo espiritual, a nossa casa espiritual sobre a rocha que é Jesus Cristo. Essa rocha, meus irmãos, que o Senhor diz, o homem sábio, o homem entendido, o homem prudente, ele construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus está querendo dizer, ele construiu sobre a palavra, sobre o poder da palavra. Por quê? Porque o próprio Jesus Cristo é a palavra da vida. E Paulo nos fala em Efésios 3,17, Paulo fala assim, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. E oro para que, estando arraigados e fundados em amor. Então nós temos o quê? Paulo estava orando a Deus, clamando a Deus, para que eles estivessem fundados, arraigados em amor, quer dizer, estivessem plantados
sobre o amor. Amados, este estar arraigados é estar o quê? Fundamentado. É estar sobre o poder da palavra de Deus. É estar ligado em amor. E no versículo 18, ainda quero ler, 18 parte do 19, diz assim: para que possais perfeitamente compreender com todos os santos quais seja a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Então, quando nós estamos enraigados, plantados, fundamentados sobre a rocha de Cristo, é necessário nós entender que o amor de Cristo, ele é um amor de altura, largura e profundidade. E ele trabalha e ele opera na nossa vida pelo seu amor e pela sua misericórdia. Irmãos, Paulo segue ensinando que além de estarmos arraigados, é preciso nós estar, o quê? Edificados. Se você olhar para o Colossenses 2, versículo 7, ele diz: arraigados e edificados. E a palavra edificado no grego é hipoikodômeo, que significa edificar sobre algo. Ou seja, colocar a vida sobre algo, erigir a vida sobre algo forte, poderoso. Nós temos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, Pedro diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifício espiritual, aceitável a Deus por Jesus Cristo. Olha só, edificados como casa espiritual. É isso que Paulo fala para nós, que nós somos edificados sobre a rocha como casa espiritual. E a que se refere Paulo? Refere-se a edificar uma casa espiritual, uma vida para o Senhor, uma vida que clame, uma vida que exercite a fé em Cristo Jesus, uma vida que ande com Cristo, uma vida que adore a Deus. Amados, Efésios 2, 20, ele tem uma palavra maravilhosa para nós. Diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra angular, ou seja, aquela pedra principal de esquina, que une as paredes. Nele, em Cristo, todo o edifício bem ajustado cresce para tornar-se o quê? Templo santo no Senhor. E nele também vós juntamente sois edificados para a morada de quem? Do Espírito Santo. E esse edificar, ser edificado como casa espiritual, aponta para o quê? Aponta para quê? Dependendo da base, preste bem atenção, tá? Estamos falando sobre edificados. Dependendo da base, sobre qual somos edificados, sobre qual ensino, sobre qual palavra, sobre qual ministração, assim será o edifício espiritual. Assim será a nossa casa espiritual. Poderemos ser casa para a honra, ou como existem vasos, vaso para a honra, ou vasos para a desonra. Agora, aquele que edifica sobre a areia,
Nós temos lá em Mateus, capítulo 7, do versículo 26 em diante, que diz o quê? Ele edificou sobre a areia, e aí veio o vento, subiram os rios, subiu as águas, choveu, deu sobre aquela casa, e a casa caiu. A casa foi para o chão. A pergunta é, por que, meus irmãos, caiu? Base, meu amado. Falta base. Falta conhecimento da palavra, entendimento, espiritualidade, comunhão, intimidade com Cristo. Falta andar com o Senhor. E daí, se a base é frágil, se a base é fraca, se a base é rota, quando vem os ventos da prova, da luta, da dificuldade, das aflições, que Jesus falou, no mundo tereis aflições, se não temos a fortaleza e o Senhor não nos toma pela mão, a tendência é o quê? Cair. É que o edifício da nossa vida espiritual, esse templo, acaba o quê? Caindo. Porque a base não é sólida. E os edifícios construídos sobre uma base que não é sólida, a tendência é o quê? Queda, que caia. E lá em Mateus 7, a partir do versículo 26, diz o quê? E grande foi a queda daquela casa. Por quê? Faltava a base. Estava edificado sobre um terreno movediço, sobre a areia. Aí nós somos levados a notar que tanto estar arraigados como estar edificados aponta para quem? Aponta para Ele. Ele quem? Ele, Jesus. Aponta para Ele, Jesus, e aponta que nós devemos estar nele. Aponta para Ele, como João, quando estava batizando no Rio Jordão, e vem Jesus, ele olha e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, edificados nele, tá? E esse tal edificar é o Espírito Santo que age em nossas vidas, para que abundemos em comunhão com o Senhor e Jesus Cristo. Porque quando Jesus manda o Espírito Santo tem essa, entre as suas muitas obras, seu grande ministério, é uma dessas, interceder por nós com gemidos inexprimíveis diante do nosso Pai Celestial. E aí o texto segue, e ele diz ali em Colossenses 2, 7, ele fala também, confirmados na fé. Bom, firmar, fortalecer ou estabelecer sobre, no grego é bebaio. Bebaio, tá? Que significa o quê? Que nós precisamos estar sobre a rocha que é Cristo. Permanecer confirmados, alertas, resistentes, tá? Aos ataques e assédios que o inimigo levanta contra a nossa vida. Lá na Epístola Universal de João, no capítulo 2 e no versículo 15, temos 3 versículos de suma importância, que ele diz assim, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, diz João, não é do Pai, mas de quem que é? Do mundo. E daí ele diz, ora, o mundo e a sua cobiça ou as suas concupiscências passam, mas aquele que faz a vontade do Pai
permanece para sempre. Por isso que enquanto nós estivermos, tá, sobre a rocha, nós estivermos edificados, arraigados sobre ele, o mundo e tudo aquilo que o mundo tem oferecido para nós, nós vencemos. Amém? Nós vencemos. Vencemos também o quê? O nosso eu, vencemos a carne e vencemos o inimigo, o diabo. Vencemos o pecado, vencemos a concupiscência, tá? E isso quando? Quando estivermos fortalecidos na fé. A pergunta é, quando me fortaleço na fé? Quando exercito a palavra de Deus na minha vida? Quando leio a palavra? Quando oro? Busco a Deus? Falo com Deus? E através do conhecimento da palavra, eu sou despertado. Porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Amém? E aí, meus amados, confirmados, tá? Nós somos, pelo sacrifício de Jesus Cristo, que agora nós somos uma nova criatura, que não temos mais raiz do mundo e nem lastro com o mundo. O nosso negócio agora, a nossa vida, é estar em Cristo, porque o sacrifício de Cristo nos tornou apto através da misericórdia do Pai, para que, fortalecidos e edificados, vençamos o mundo e o maligno. Em Efésios 6:10, Paulo é claro, quando ele escreve, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aí, como que eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder? Quando eu ando com Ele, quando eu tenho intimidade com Ele, quando a sua palavra sacia a fome do meu coração, a sede da minha alma, quando eu tenho intimidade diária com Deus, quando o sobrenatural de Deus tem representação de ação da mão de Deus operando, quando o Espírito Santo habita em mim e se manifesta em mim através dos dons, tá? E aí então eu venço o inimigo, sou fortalecido na fé, passo a crer, e a palavra tem um novo perceber, ela clareia a minha vida, e aí então gera, quando eu confio, através do poder do nome de Jesus, coisas acontecem. Amém? Está entendendo? Está conseguindo acompanhar? Glórias a Deus. Deus que te abençoe. Irmãos, as provas, lutas, tentações, ataques espirituais, tá? Contra saúde, ministério, família, trabalho. Isso aí o que são? Irmãos, são como espinhos na nossa carne, que apesar de ferirem a nossa vida, elas vêm por permissão da parte do Senhor. E nós temos alguém que já passou por isso, tá? Que foi o apóstolo Paulo. Paulo passou, meus irmãos, por isso, Paulo, quando foi arrebatado ao céu, ele volta de lá e ele diz assim, que ele viu e ouviu coisas que não eram lícitas falar. Ou seja, Paulo não tinha autorização de Deus para falar, porque Deus mostrou só para ele. Mas debaixo do poder do céu, daquela montanha de revelação, Paulo disse, para que eu não me ensoberbecesse, me orgulhasse, me achasse o cara, diante das revelações, eu que vi no céu, aonde Deus me levou, aonde o Espírito Santo me levou, aonde Jesus me conduziu, e eu não me enaltecesse, me foi colocado um espinho
na carne. Um espinho na carne. Então aquele espinho na carne fazia Paulo lembrar que ele não devia falar nada, era algo íntimo, era um segredo, era algo secretíssimo entre Deus e Paulo, entre Jesus e Paulo não podia falar. E daí ele diz que um mensageiro de Satanás vinha e bofetear Paulo. Bom, é um monte de gente que procura saber e afirmam que era isso, era aquilo, era aquele outro. Mas, meus irmãos, Paulo passou por isso, tá? E assim como tinha o objetivo de provar a fé de Paulo, nós também somos provados. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas crede em mim, eu venci o mundo, tá? E então Jesus permite que algumas coisas aconteçam nessa área, tá? Alguns sacolejos na base, na nossa vida, para ver como é que nós estamos. Como que nós estamos percebendo, vivenciando e andando na presença de Deus. Para ver realmente se nós estamos o quê? Confirmados no quê? Na fé. Se quando vem a prova e vem a luta, verdadeiramente não nos abala, não nos joga no chão. Claro que a palavra de Deus fala, o cair do homem é o levantar de Deus, mas não deve ficar prostrado. Olha só, Gálatas, capítulo 2, versículo 20, olha o que Paulo fala. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no meu corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então Paulo diz, eu não vivo mais aquela vida. Eu vivo o quê? Uma outra vida. E essa vida que eu estou vivendo, eu vivo na fé de Cristo Jesus. Por isso que ele diz agora, confirmados na fé. Olha, irmãos, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a realização das coisas que se espera. Ou seja, o nosso impossível não se realiza. O impossível de Deus é possível em nós. Na sequência do texto, Paulo fala aos irmãos de Colosso. Assim como fostes ensinados. Olha só, lá no capítulo 2 de Colossenses, versículo 7. Assim como fostes ensinado, crescendo em ação de graças. Epáfras era o pastor, tá? De Colosso, responsável pelo rebanho, lá pela congregação. E ele fora um bom mestre. Havia feito uma boa obra e desenvolvido um ensino com amor, tá? Embasado na verdade da palavra de Deus, que Paulo confiara a ele, de que também Paulo entendia que a verdade, tá? Era a parte essencial da fé daquele povo. Eles tinham que exercitar a fé de um modo claro. Por quê? Porque alguns mestres das trevas, chamados os gnósticos, não aceitariam esse ensino, primeiro da ressurreição de Jesus e depois do fato que tinham que ter fé, tá? Mas o que Paulo está querendo dizer? Assim como fostes ensinados. Paulo está querendo dizer assim, não há nada de tão novo que eu tenha escrito, ou que eu tenha nessa carta, para revelar para vocês.
Mas eu peço que sigam nos ensinos que até agora foram ministrados por vocês. Não se movam deles facilmente. Não se deixem levar por alguns ventos de doutrina, alguns redemoinhos, algumas rodas de ensino. Não, de maneira nenhuma. Eu peço que vocês sigam o ensino de Epáfras, porque o quê? São suficientes. São suficientes. Ele encerra o versículo dizendo, abundando em ação de graças. Jesus, em certa feita, curou quantos leprosos? 10 leprosos. Quando eles estavam passando, eles chegaram até Jesus, e Jesus orou, e eles acabaram o quê? Sendo curados. Aí foram se mostrar para o sumo sacerdote. A pergunta é, quantos voltaram? Quantos? Dos 10, só um. A pergunta é por quê? Faltou-lhes, como a muitos de hoje, como a muitos de nós, está faltando o exercício do quê? Da gratidão. Está faltando o exercício da gratidão. Agradecer, ser justo com quem nos abençoa, nos socorre, nos ajuda e estende a mão na hora da necessidade. Seja conhecido ou seja o quê? Desconhecido. Por isso, abundar em ação de graças é glorificar, honrar, bendizer ao Senhor em todo o nosso ser. Amém, irmãos? Amados, nesse novo formato da nossa live, aqui junto com o Anderson, com o irmão Miller, com o Nayan, a Ana, e o Diego, e os demais aqui que nos auxiliam, nós faremos 30 minutos de live. 30 minutos de live. Estaremos ministrando a palavra. Teremos esse tempo. Teremos uns minutos a mais por causa da abertura, da oração, etc., que o meu amigo Anderson faz no início, não é, Anderson? O Anderson está quietinho hoje ali, né, Miller? Está bem na dele ali. Mas nós estaremos, daqui para frente, então, 30 minutos ministrando a palavra de Deus para você, orando por você e trazendo uma substanciosa palavra de Deus sobre a sua vida. Você tendo tempo, abra no livro de Colossenses, lá no capítulo 2, versículos 6 e 7, leia e medite. Amém. Amém, irmãos. Espero que vocês, a exemplo do que aconteceu comigo, tenham aprendido, porque é a oportunidade que nós temos de crescer e aprender, todos juntos. Lembrando que nos domingos nós temos os nossos 5 cultos. Então, confirme a sua participação para que a liderança possa organizar o templo para receber a todos nós e os nossos visitantes também da melhor maneira possível. Nas terças-feiras, 19h30, o culto nas mãos de Deus, ministrado pelo pastor Paulino. Todas as informações sobre a programação da nossa igreja você encontra nas redes sociais, perfil no Instagram, a página no Facebook e inscreva-se aqui em nosso canal no YouTube para acompanhar todas as nossas transmissões. Temos o nosso evento do Natal, a celebração do Natal. Converse com o seu líder de PG. O link já foi disponibilizado por meio dos grupos, das redes e dos PGs aqui da Renovar. Qualquer dúvida, você pode conversar com o seu líder de PG. Confirme também a sua participação e convide os seus amigos e os seus familiares. Pastor Paulino agora fará uma oração para nos despedir. Tenha uma excelente semana e na próxima quinta-feira estaremos de volta com mais uma live conhecendo a palavra, mas a gente se encontra em toda a programação da Renovar no fim de semana e durante a semana também. Pastor Paulino. Eu quero orar agora por você, para que Deus estenda a mão sobre a sua vida. Amém?
Glorioso Deus, nós oramos nesse momento, Pai, sobre a vida dos teus filhos que estiveram conosco até o presente momento. Papai amado, eu sei que a tua palavra sacia a sede, Senhor, da nossa alma, do nosso espírito. Que tu, Senhor Jesus, é o pão vivo que desceu do céu. Tu é o maná que veio sobre a nossa vida. A tua palavra, eu peço, papai, em nome de Jesus, que nessa noite venha saciar a vida do teu filho e da tua filha. Venha penetrar no mais profundo da alma, despertando o coração, para que, Senhor, busquemos estar arraigados, edificados, confirmados na fé e vivendo uma vida de ação de graça. Ensina-nos, Espírito Santo, a andar contigo, ter comunhão e intimidade contigo. Eu peço, Espírito Santo, que tu intercedas pelo teu povo, aleluia. Nós oramos, papai, no nome de Jesus. E esse irmão, essa irmã, essa pessoa que vai ver nós pelo YouTube, que está vendo agora, que está com um amigo, um parente, um conhecido, alguém que está no leito, Senhor, passando por dor, dificuldade, está lá no hospital, na UTI, Senhor, ou recebeu um diagnóstico, entristeceu o seu coração. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós decretamos bênção, cura, libertação. Senhor, vai até onde está essa pessoa e toca agora, amado Deus. E a palavra da vida, que é tu, através da tua mão, venha gerar vida e vida com abundância. Amém, amado? Estaremos de novo aqui na próxima quinta-feira para trazer uma palavra de Deus para você. Amém? Compartilhe nas redes sociais, tá? Essa live, fale para os seus amigos, envie no WhatsApp para os demais, tá? E diga, agora é só 30 minutos, amém? Agora é mais rapidinho, tá? Nós estaremos aqui na próxima quinta-feira, amém? Obrigado, Anderson, obrigado, irmão Mili, os demais que estão aí nos dando apoio e principalmente você. Você é a razão de nós estarmos aqui e trazer a palavra de Deus para a sua vida. Amém? Um beijão no teu coração, até a próxima quinta-feira, Deus te abençoe e seja edificado pela palavra do Senhor. Até lá, meus amados.